Olá, galera! Estamos aqui para mais um Pergunta Cheque. E hoje, Latiel, fala aí, o que é que a gente tem? Nós temos que falar do Tiel Store, que é uma loja que trabalha com roupa, calçados e perfumaria 100% original. A loja encontra-se na Serra, em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office, sala 613. Ele entrega via motoboy para toda a Grande Vitória e entrega para todo o país. Lá é só peça 100% original. E temos que falar também da nossa parceria, o podcast Pergunta Cheque, com a Açaí do Biel, na Serra, na região de Nova Almeida. O pessoal da região de Nova Almeida, Grande Nova Almeida, fiquem atentos. A gente vai estar dando um curso de 2 dias, um dia de salgado assado, outro dia de trufa recheada, para 50 pessoas da comunidade próxima e região, certo? 25 pessoas por curso. Então, fiquem atentos. 0800, nada de politicagem. É 0800, tá bom? É isso, a gente vai falar hoje sobre o mercado digital, um mercado super movimentado, super curioso, né? E aí, Alessandra, vamos que vamos? A gente tem um convidado aqui especial, a Bruna Nespoli. Gente, o nome italiano é difícil, mas a gente decorou. Bruna Nespoli, seja bem-vinda. Ela é formada em administração, mas hoje ela trabalha, né, com estratégia, né, ela é estrategista de conteúdo, mentora de marca pessoal, Brand, é isso mesmo? Branding. Gente, olha, é difícil o nome, mas eu tenho certeza que a Bruna vai fazer você entender todo o conteúdo sem essa dificuldade. O que é isso? Você vai saber agora o que é. Fica ligado aí, acessa o canal, compartilha, se inscreve, curte aí. E hoje vamos aqui receber nossa amiga Bruna. Fala aí, Bruna. Obrigada. Fica à vontade. É uma honra participar com vocês. Meu primeiro podcast. Primeiro de muitos, com certeza. Ai, amém. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo carinho do convite. E eu trouxe... Tem presente, galera. Gente, já tá perdendo o hábito, porque eu não me lembro de ter ganhado presente aqui não, hein? Presente. Pra vocês. Obrigado. Pra vocês ficarem marcados por mim de alguma forma. Porque já marcou, aqui dentro... Deixa eu tirar, vamos lá. Tem uma frase que é um jargão meu, que tem a ver com a minha marca, que é: ou você é uma marca, ou você é uma mercadoria. Porque hoje em dia... Todo mundo tem costume de falar, né? Nós temos muitos concorrentes, o mercado está muito nichado, tem muita gente para pouca, né, questão de mercado. Isso só realmente acontece para quem faz igual. Então, commodity, que são produtos sempre iguais para todo mundo, sempre vai existir. Mas quando você tem um diferencial, quando você marca, a pessoa quer você, independente de um colega de trabalho que faça o mesmo serviço. Entende? Então, o branding, que é uma palavra em inglês realmente, não é tão simples da gente usar no nosso português, ela é uma palavra que significa pura e simplesmente gerir a sua marca. E isso quer dizer o quê? Eu cheguei, quando eu entreguei para vocês, a primeira coisa que você comentou: não tenho costume de receber. Nunca recebi. Eu não teria como vir aqui de mãos vazias, eu recebi um convite. Entendi. Então, para mim... Você já marcou, então, exatamente. Né? Você vai guardar esse bloquinho, sim, porque ele é útil, né? Por mais que você use por muito tempo, você vai lembrar de mim. Entende? Então, a marca que a gente deixa, ela tem que ser pensada de propósito. Pode dizer que é a primeira impressão que fica? Seria isso? Exatamente. Isso já seria uma estratégia de marketing? Sim, foi intencional trazer. Top. Já comecei a entender. A gente precisa aprender a fazer isso, hein, Salatiel? A gente tem que fazer isso. E eu acho até interessante, Bruno, fazer isso com a família, começar em casa com a família. Verdade. Porque às vezes você trouxe uma lembrancinha pra gente, mas será que hoje eu marquei a minha esposa? Será que hoje eu marquei o meu marido? Deixei uma marca em casa, depois eu volto. A gente só pensa em ganhos, né, financeiros, em marcas, mas assim... E é maior que isso, né, Bruno? Com certeza, entendi. Dá pra gente trazer não é só pro retorno nosso... financeiro, é isso? Não. A gente marca em qualquer lugar que a gente vai. Eu costumo falar que o marketing digital, ele, na verdade, tem que ser uma transferência do que nós somos no offline para o online. Marcar, para mim, é nesse sentido. Né? Quando eu te marco dessa forma, independente de estar, né, mostrando aqui, mas eu te entregaria do mesmo jeito. E seria seu ou não de marcar depois no Stories, entende? Sim. Então, assim, para as minhas mentoradas, eu não mostro, mas eu entrego. Sempre algum diferencial para elas, né? Algum mimo.
E eu estou marcando dessa forma. É uma das formas, né? De mimar. Todo mundo gosta de um brinde. Né? Até homem, né? Com certeza. Principalmente. Ô, Bruna, eu ia te perguntar o que faz um estrategista de conteúdo de marketing. No caso, isso é uma estratégia que você usou agora? Sim. Já respondeu a pergunta na prática. Olha como é fácil, cara. Não é tão difícil quanto não, a gente pensa. E a gente bota, quando a gente põe um assunto, as pessoas falam assim, não domino, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar porque não assiste podcast, né, gente? Pergunta cheque. Assiste, vocês vão entender que é tão fácil quanto acordar de manhã, abrir os olhos. É um estilo de vida, seria isso? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhos, né? Um de 9 e um vai fazer 5 aninhos. O de 9... ele já é apaixonado por tudo quanto é a questão da marca de propósito. E ele pediu, né? Até perguntei pra ele se ele queria um bloquinho. Ele ama todas essas coisas. E hoje tá no sangue, Bruna. Pois é. Hoje ele tava fazendo o primeiro empreendimento dele, vendendo torta que a gente fez. Ai, que e aí legal. ele falou, mãe, eu quero fazer adesivinho pra colocar. Aí ele falou, Delícias do B. Aí tá lá, muito obrigada pela sua compra, o nome dele, sabe? Na embalagem ele colocou. Então, assim, eu já estou influenciando o meu filho. A sua marca, eu falei, tem essa visão, entendeu? Né, cara? E ele falando, mãe, eu acho que se eu fizer assim, vai ter mais excelência, né? Falei, exatamente. Qual uma criança de 9 anos que sabe que é excelência? E a escola não ensina isso. Exato. Hoje tem aí poucas escolas ensinando um pouco de financeiro e tal, mas essa questão disso ser uma coisa natural não se ensina, né? Não, tem que vir de Ô, berço. Bruno, como você começou nesse mundo do marketing? O que você fazia antes? Vamos antes, durante ou depois? Vamos lá. Bora. Eu sou formada em administração desde 2007. E de lá eu conheci o marketing. Eu fui trabalhar na Brasil Center, sabe? Sim. No call center. O trabalho lá era complicado, mas já envolvia o marketing. Tinha muita questão do atendimento, mas o marketing era muito forte com a cultura deles envolvida. Então, assim, você não era ignorado pelas coisas boas que você marcava. Eles escutavam uma ligação nossa com o cliente e você era avaliado pela avaliação daquela ligação. E essa avaliação vinha como? Era um Vinha em forma de feedback? feedback. Se positivo era na frente de todo mundo, se negativo era particular. Mas ali você já ficava com os olhos perante a empresa da marca que você estava causando como profissional. Então, a marca que nós deixamos no digital, ela não tem que ser pensada só para empreendedores. Quem é funcionário também. Os RHs, eles olham rede social para contratação hoje em dia. E hoje em dia dizem que as pessoas entram nas empresas por causa das suas qualificações, mas saem por causa das suas relações. Porque elas não deixam uma boa impressão. Então, elas tá um currículo ótimo, mas ela não tem um interpessoal, ela não tem a marca dela boa. Então, a empresa dispensa. Então, hoje, realmente, isso é muito forte dentro das empresas, das CLTs, entendeu? É muito forte. É, porque, na verdade, nós somos marcas, né? Independente se a gente é empreendedor ou se nós somos funcionários. Todo mundo deixa uma marca. E, às vezes, a marca que você causou não deu vontade da empresa de contratar. Então, olha o perigo disso. Né? Então, lá em 2008, 2009, eu comecei a experimentar isso e eu achei muito rico isso, Você sabe? apaixonou, né? Apaixonei pelo marketing, mas fui trabalhar no comércio exterior por obra do Senhor, né? Então, quando eu fui, que eu ganhei meus 2 filhos, que eu não queria mais trabalhar em regime de CLT, aí eu fui empreender. E quando eu fui empreender, eu tive que estudar marketing. Né? Para colocar nas redes sociais. Eu voltei. E quando eu voltei, eu fiz um curso que eu me apaixonei. Falei, eu não quero. Então, eu ia começar a vender roupa. Eu falei, não, eu vou fazer isso. E aí, eu comecei a gerir redes sociais de empresas. E tem 1 ano e pouco que eu comecei o meu perfil pessoal. Porque eu tinha vergonha de fazer stories. Eu tinha vergonha de gravar vídeos. Eu tinha vergonha de falar perante as câmeras. Principalmente no celular. Então, assim, não tinha como eu me mostrar. Só que eu vi que era um caminho sem volta. Quem não se deixa ser visto, não é lembrado. Sim. Então, além de marcar, eu tenho que ter um canal para marcar. E aí, eu tive que começar. E eu só fui. A gente pode resumir que esse marketing, ele tá no que a gente vê, no que a gente fala, tudo tem o marketing? Tudo. Que tudo top, cara. comunica. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Tudo comunica. A blusa que você tá, a cor dela comunica alguma coisa pro meu subconsciente. Às vezes E já me gera uma percepção sobre você. E isso é nosso, não é de propósito. Mas não é de conhecimento de todos, né? É uma coisa que está presente, mas não é do conhecimento de todos. Exato. Tanto que, às vezes, você tem funcionários que eles relaxam na aparência.
na cor da roupa, no estilo do cabelo. Até pela falta desse entendimento, não, né, isso cara? aí. E não percebe-se que ele está vendendo a marca dele, que agora eu vou espalhar na empresa onde eu trabalho, tá, galera? Eu vou espalhar lá, pelo amor de Deus, sua marca tá, ó. Tô aprendendo aqui, tá legal. Você sabe que eu fui convidada para dar uma mini palestra em uma empresa justamente sobre isso. Porque a diretora da empresa estava extremamente incomodada com a vestimenta das pessoas, né? Apesar de ter uniforme, estava complicada essa questão. E eu fui justamente dar uma pincelada, né? Foi um treinamento, mas foi justamente da marca que eles estavam deixando diante da empresa e dos clientes. Tanto para cliente que chegava lá, quanto para a rede social, porque quando vai fazer stories, o cliente também está vendo. Então, esse tipo de comunicação do funcionário também comunica a imagem da empresa. Ô, Bruna, deixa eu falar que a gente sabe que as coisas mudaram, algumas coisas que se falava há alguns anos atrás não pode se falar mais. Assim, tem que ter um cuidado com isso, porque você pode ser interpretado como um preconceito. Sim. Uma forma de discriminação. A minha roupa, o que é que tem a ver? Como que vocês fazem, cara, para ter esse cuidado, para não estar gerando esse tipo de assunto, por exemplo? Então, existem empresas que têm até uma vestimenta de padronização, né? Quem dá uniforme tem essa liberdade de exigir esse mínimo, né? Entendi. E aí, por exemplo, tinha uma funcionária lá naquele dia, porque foi surpresa. Ela não avisou que eu iria, muito menos o que eu ia falar. Então, quando eu cheguei, foi ela que abriu a porta para mim. E eu não falei mencionando a roupa de ninguém, né? Então, quando cuidado, terminou, né? Ela se sentiu incomodada e veio perguntar pra mim, essa funcionária. Aí ela, eu queria tanto falar com você em particular, pode? Pode. Aí ela, eu queria te perguntar, mas você pode falar com toda a sua sinceridade. Qual é a percepção que eu tô passando pra você do jeito que eu tô? Aí eu falei, pode, com toda sinceridade? Pode. Ela tava com uma calça jeans rasgada assim do lado. Daqueles modelos assim. Só que o que acontece? Eu comentei com ela. Eu acho super legal, você é muito novinha, né? Você gostar de calça assim, só que para o ambiente de trabalho não te causa uma impressão de seriedade, entende? Tava com um tênis, então assim, o que a gente veste comunica o tipo de profissional que nós somos. E isso é sem querer. Ou até mesmo passa uma coisa que você nem seja, mas você se descuidou naquele dia, Exatamente. não sei. É que na realidade são tantas evoluções que o ser humano continua julgando pela aparência ainda, mesmo que não admita. Porque é o que a gente vê, a gente não tem poder de ver o Ô, coração. Bruna, eu tive dando uma olhada, tem muitas siglas, tem muitos nomes em inglês, e aí as pessoas falam, nossa, esse mercado é um mercado top, qualquer um pode ganhar dinheiro, pode trabalhar. É um pouco difícil. Por exemplo, aqui, PLR. O que é isso, cara? O cara ouve PLR, o cara fala, mas o que é isso? Não tem como. É um nome inglês, são siglas de nome inglês, mas assim, numa linguagem que eu possa entender. O que seria um PLR, por favor? PLR eu não sei, não. Pra você ter ideia. Porque tem siglas... Comprar o direito de uma marca privada, um produto para você vender. No caso, as pessoas compram no outro país, acontece isso também. Porque essa aí é uma sigla bem para parte... de vendas, essas coisas aí. Deve ser de e-commerce, dessa parte, isso aí, né? Então essa parte digital que você faz não envolve o e-commerce, não. Não. Porque eu acho que isso se mistura muito. Quando a gente conversa aqui, a gente vai ficando claro. Eu, por exemplo, eu achava que o digital... Então, já esclarece? Já entendi então, vamos lá. Esclarece, Bruno. O marketing digital em si, ele é um universo. Tem muitos nichos dentro do marketing digital. Então, por exemplo, a minha parte é fazer estratégias de conteúdo focando em quê? Na intencionalidade da percepção que vai ser causada através daquele post. Então, por exemplo, eu tenho a questão da marca de propósito. Aí vocês observaram aqui que tem o preto, tem uma fonte específica, o branco tem um dourado. Isso faz parte da minha comunicação visual. Então, os meus posts geralmente sempre obedecem essa linha de ter uma tipografia, de ter cores, entende? Que obedece um padrão. Por quê? Quando você estabelece padrões para sua marca, para os posts que você faz, quando a pessoa for passar ali no feed, ela vai lembrar de você. Até pode ver até uma parecida, pensa que é a sua. Exatamente. Entende?
Dificilmente vocês vão ouvir alguma coisa sobre marcar de propósito, talvez não vão lembrar de mim. Mas o estilo, o modelo, a forma... No caso, a sua Entende? especialidade não tem a ver com Venda. Venda. Não. Acho que isso essas é coisas. legal. Deixar Eu claro. antecedo a venda. Isso é legal deixar claro Então, também. porque a gente realmente, como leigos e somos, a gente entendia, né? Agora não mais, vocês também de casa vão agora entender, que não envolve todo esse mundo digital. Que o mundo digital ele tem compartimentos. Abre uma Exatamente. caixinha, fecha, abre outra, não é isso? Então, para exemplificar, eu sou psicanalista, só que eu quero abranger mais clientes. Então, eu procuro a Bruna, Exato. falo, Bruna, eu quero ficar notória na rede social. Eu Isso. quero aparecer, ninguém tá me vendo. É sobre- Podcast Pergunta Cheque. Bruna, eu quero movimentar minha conta do podcast. O que é que você pode fazer? Então, Bruna vai começar a trabalhar a nossa marca digital para aumentar nossos seguidores, porque ela vai botar de uma forma, ela falou, algum padrão de que todo mundo fala, opa, é como aquele perfume. Fala, Bruna passou por aqui. Exatamente. Saquei, aprendi. Sei lá, tirei 10. Ó, Entendi. agora eu vou te explicar nesse linha. contexto do perfume. A marca que você deixa é justamente a impressão do perfume que fica. Entende? Entendi. Você escolhe o perfume que você vai deixar O na rastro. percepção das pessoas, na mente das pessoas. Você gerir a sua marca é exatamente isso. É a escolha agora a gente tá achando o caminho. intencional do perfume que você vai usar. Eu gosto de perfume forte, daquele que quando passa, fala assim, ó, a Alessandra passou por aqui. É e nem isso. foi a Alessandra, mas todo mundo lembra da Alessandra. Quando é o cheirinho do bolinho da casa da vovó. Tem cheiro da casa da vovó. Você Exatamente. lembra lá do passado da casa da vovó. Entendi, e você, Bruna. com certeza, tem Top. algumas ferramentas que você usa para direcionar esse cheirinho do bolo. Você poderia citar algumas, por exemplo? Pra você, eu uso isso. Essência. Porque se eu te disser assim, você vai escolher intencionalmente o perfume que você vai usar. Aí você pode pensar assim, então tá, peraí. Eu gosto de perfume da Boticário, mas eu quero passar uma imagem de que eu sou muito chique, então eu vou comprar um perfume importado. Só que eu nem gosto daquele perfume. Eu vou usar só pra poder, marcar a pessoa com isso aqui. Aí não. Aí existe muito camuflando, isso, né? tá? Existe muito isso, infelizmente. É isso que eu te perguntei, era a próxima Mas pergunta, prossiga. Depois eu falo. obedeço a minha essência e eu provoco as minhas mentoradas a buscarem também a E sua se ela não essência. for fiel a ela mesma, as pessoas não vão ser? Exatamente, a autenticidade é tudo, principalmente na rede social. Porque hoje em dia tá muito difícil isso que eu ia falar agora. de você ver pessoas verdadeiras É isso que eu ali. ia falar, porque a rede social ela entende? traz justamente o inverso disso. Como lidar com isso? Eu costumo Exato. falar com um amigo que a gente assistiu tanta novela que a gente aprendeu a A atuar. criar, a atuar. Só que a gente também consegue perceber o que é uma atuação. Você entende? Tem muita gente atuando, só que tem muita gente que acostumou a assistir novela também, que já consegue identificar a atuação. Você entende? E não permanece muito Com certeza. tempo, né? E assim, que dica você daria para uma pessoa que está começando a trabalhar uma marca, que quer jogar essa marca para cima? Que dica você daria hoje para a Olha, pessoa? No caso, para a gente aqui, a gente está começando esse projeto, tem uns 5 meses, a gente está pensando em dar uma levantada nessa marca nossa. O que você... Qual o primeiro passo Qual o depois de ligar primeiro pra passo? Bruna? Exato. O primeiro passo fundamental é mergulhar em autoconhecimento. Ninguém consegue se expor sem saber realmente quem é ali por dentro. Então, no caso, como vocês são 2 perfis, né? Em um só, mas são 2 pessoas. Vocês têm que unir a identidade de vocês 2 para representar dentro do podcast, por exemplo. Então, seria o quê? Literalmente mergulhar lá na sua essência. Eu costumo falar que quando eu mergulhei, eu fui lembrar da Bruna de 5 anos. Aí fui lá olhar as fotos, até brinquei com o meu amigo videomaker que tá aqui, maravilhoso, Alexandre, falando que a minha mãe era videomaker quando eu era criança, porque ela Nem filmava sabia. casamentos, festas, ela tinha uma câmera gigantesca. E eu tenho vídeos, né, assim, de aniversário de 5 anos, e eu lembrava, eu adorava batom vermelho. Eu adorava minha mãe, ela pintava, então eu pintava de vermelha. Eu tinha uma personalidade que com o meu crescer na adolescência, por questão de comparação, eu fui perdendo. E quando você vai se perdendo, você cresce um adulto que às vezes não faz mais as coisas que gostava. Sabe? Se você for parar pra lembrar de você naquela idade assim, você percebe essas A coisas. gente vai pegando a forma do que o mundo precisa, né? Que a gente seja. Exatamente. Então, assim, quando você se convida a mergulhar em quem você era, na sua essência, você resgata coisas que você falou, não acredito que eu parei de fazer isso, eu gostava tanto. Como E isso fazer me isso? representa tanto. Como fazer isso? Pois é. Aí, eu tenho as minhas As formas, indicações.
na minha mentoria que eu desenvolvi em mim, mas eu mergulhei em terapia com psicóloga mesmo. Porque o meu grau estava avançado, eu precisava mesmo. Não, fique tranquila, todo mundo tá nesse nível. Então, Aí o professor Isomar fala, todo ser humano precisa, né? exatamente. Mas eu trago, dentro da minha mentoria, por exemplo, formas de você se reencontrar pelos conteúdos que eu abordo. Então, quando você se percebe, por exemplo, dentro de um arquétipo, que é algo que é do consciente coletivo de todo mundo, são comportamentos que às vezes você se identificou comigo por alguma coisa que eu fiz, e aí quando você vai perceber é porque você também gosta daquela mesma coisa. Mas eu não faço, né? Então assim, esse tipo de autoconhecimento, quando você mergulha, você se enxerga mais confiante para conseguir falar num vídeo, para conseguir postar uma foto, escrever algo sobre o seu trabalho, sobre você. Porque a gente tem que misturar, né, vida pessoal com profissional. Não tem jeito. A segunda dica, que é a também primordial, é definir o seu público-alvo. Se você não sabe para quem você quer falar, você não vai falar para ninguém, porque nosso público não é todo mundo. A gente tem que entender isso. E tá tudo bem. Nem todo mundo vai gostar de ouvir podcast. E aí? Tá tudo bem. Por quê? Porque a gente quer alcançar o público que quer ouvir podcast. Então, quando a gente gasta energia pensando em como alcançar, através de conteúdos estratégicos, o perfil das pessoas que a gente realmente quer alcançar, a gente tem mais assertividade no que a gente vai produzir. Entendi. Entendeu? A probabilidade de acerto é maior, né? Exatamente. E a terceira, que também é fundamental, é ser constante e autêntico. Sem autenticidade, a gente não vai conseguir manter. Sabe, é igual quando você odeia academia e vai começar a academia. Aí toda hora você vai falhando um dia, falhando o outro, vou desistir. Tudo desculpa pra não ir, né? Exato. Se você começar com a inverdade, vamos colocar assim, não vai durar muito tempo. Ninguém consegue atuar tanto tempo, né? Igual você falou que a gente começa a perceber, é sobre isso. E a constância, eu digo que ela tem que ter muito a ver com o nosso ritmo. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então, a minha constância depende deles. Mas aí, se eu me estipular a ser constante, por exemplo, 3 ou 4 posts por semana, pelo menos, eu vou me manter constante naquele ritmo. Constância não é você produzir freneticamente todos os dias muita coisa. É você estabelecer um ritmo e ser constante naquele ritmo. Isso é fundamental. Porque se a gente postar uma vez a cada 15 dias, ninguém vai conseguir lembrar da gente. Tem muito volume de informação. Eu acho que essa questão que você falou do autoconhecimento, ele é um desafio muito grande, porque hoje as pessoas, elas postam uma coisa no feed, mas a outra no direct, né? Tipo assim, no feed eu mostro que eu tô bem com meu marido, eu mostro que eu tô ganhando dinheiro, porque, né? Olha você lá, com certas roupas, certos... E aí, lá no seu direct, que é a realidade, que é só você e uma pessoa ali, a vida é outra. E aí, como que eu vou agora acordar pra eu ter um autoconhecimento se hoje a moda me diz que o que conta é o que tá no feed, né, a vida fingida. Então, na verdade, é uma consciência primeiro. Eu preciso me conscientizar que se eu quero crescer em uma marca, e seja ela minha pessoal primeiro, eu preciso da consciência, né? Exatamente. Consciência de que essa vida de conto de fada aí... Não tem como disfarçar há muito tempo, né? Na realidade, ela é nua e crua, Exato. Eu brinco que eu sempre gostei de estar mais arrumadinha, porque a minha mãe, ela tinha esse costume, então eu herdei dela. E aí, olha que interessante, uma mentorada minha uma vez falou bem assim, eu fiquei muito incomodada com perfis que eu entro, no feed a pessoa tá com um terninho, tá toda arrumada, e você vai nos stories, a pessoa tá toda, tipo, de qualquer jeito. Então, quer dizer, aquelas são fotos só pra mostrar uma espécie de autoridade, mas que não é o real. A pessoa não usa blazer, ela, se bobear, ela nem gosta, mas ela usou. Aí ela falou, quando eu fui tirar fotos profissionais, o fotógrafo falou, usa o blazer daqui do estúdio. Aí ela, tá bom. Aí usou. Aí ela, eu nem tenho blazer na minha casa. Falei, é sobre isso? Isso aí. E como se então não te representa, não usa, então, entende? Porque aí a gente, se fizer isso, você continua na linha de fazer o que o povo quer. Exatamente. E como que você entra nesse desafio de ser você mesmo, sabendo que pode desagradar mais pessoas do que agradar? Quando você quer marcar, isso é um diferencial. É um desafio, né? Exatamente. Isso aí é marcar de propósito.
O Salatiel, ele também tem uma empresa e eu tenho certeza que ele tá ali já bolando alguma coisa. Na verdade, a gente não tem muito conhecimento, só que a gente tem muita vontade. Mas vontade. eu vejo também que tem algumas marcas que não se preocupam em fazer esse investimento sobre a marca, porque eles pensam assim, poxa, eu não vou ter nenhum retorno. Mas será que hoje cabe esse raciocínio ainda, cara? De retorno? De não querer investir na marca? Será que isso vai dar certo ainda, cara? Eu creio que isso talvez não dê certo mais. A pessoa parou no tempo, não, eu tenho minha marca, mas eu não vou investir na minha marca. Acho que essa pergunta eu é não pro vou filho trabalhar dela. minha marca Pergunta ao filho dela. porque não vale a pena. Mas e aí, cara? Como que vai ficar o mercado para essa pessoa que pensa Que é a dessa palavra forma? que ele Pois usou, é, excelência, é né? A complicado. palavra que seu filho usou. Excelência. Acho que a palavra é essa. Eu achei muito curioso. Essa semana a gente foi no supermercado e aí passando pela prateleira de água, né? Eu tô até com a foto aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Tinha uma água, todas duas eram da Pedra Azul. A água era em embalagem de vidro, verde, e o rótulo tava escrito premium, né? E tá. Era, se eu não me engano, 300 ml de água, tava 5,19, se eu não me engano. Exatamente ao lado dela estava outra água com a mesma quantidade de ml, embalagem de plástico, tampinha verdinha clara, aquela embalagem comum, também da Pedra Azul. 1,30 e poucos centavos. Meu filho viu e falou, mãe, qual a diferença dessas duas águas? As duas eram minerais, nem eram com gás. Falei, filho, de sabor nenhum. Aí ele, mas por que tem essa diferença de Tão preço? grande, Falei, né? é a embalagem, olha só. Entende? Então, assim, a mesma empresa tá se preocupando em pegar dois públicos diferentes nesse caso. Não são concorrentes, né? Exato. É. Quem quer beber uma água se sentindo Chique. melhor, se sentindo chique, se sentindo do tipo, eu mereço beber uma água na garrafa de vidro, eu não quero beber na garrafa de plástico. E quero tudo nem bem saber com o isso preço, também, né? é. E tá tudo bem. Não quer dizer que a pessoa... Com certeza eles vendem menos, mas eles não deixam de pegar esse público. Agora, essa mentalidade da empresa atualizada, certo? Só que tem empresa que ela quer agir como cliente. Ele pensa assim, eu não vou pagar... Não vou gastar esse preço para fazer essa água diferente. Então, acho que a pessoa tem que ter a mentalidade de cliente quando cliente, mas de empresa quando empresa. Exato. Eles se confundem e aí não sabem quando que ele é empresa e que momento ele é cliente. O que é que você acha disso também? Eu acho, principalmente, que essa questão do gastar é a pior palavra que um empreendedor pode ter na cabeça, né? Porque não é um gasto, É um investimento. é um né, investimento. E é um investimento que vai gerar um retorno muito maior. Então, quando eu disse para você, quando você perguntou daquela sigla que eu venho antes da venda, é por quê? É porque quando eu venho, eu estou fortalecendo a sua marca de um modo que a pessoa, quando te enxergar custando R$5 numa garrafinha ao invés de R$1, ela vai falar, caraca, tipo, diante de tudo que eu já vi disso, R$5 Vale a realmente... Exato. É o É valor, aquele cliente não é que o vai... preço, né? É o valor. Exato, é aquele cliente que vai chegar pra você, vai querer comprar a garrafa de R$5 e não vai te pedir desconto. Porque não vai ver razão pra te pedir desconto. Tem muito valor agregado. Você entendeu o que eu perguntei? É empresa com raciocínio de cliente e às vezes cliente com raciocínio de empresa. Aí é questão cada de momento mentalidade. Mentalidade e o momento. Mentalidade. Você A gente entender falou que do nesse momento autoconhecimento. aqui você é cliente, então você tem água mais cara e é mais Sim. barata e você sabe como cliente que as duas são a mesma água, e quando você tiver como empresário, você tem a mente que é a mesma água, mas você dando uma melhorada nessa aqui, O marketing. entende? Aquela famosa propaganda. A propaganda é a alma do a negócio. alma do negócio. É, mas da minha época essa frase. Não E é? na Mas- realidade, mas Bruno, é. eu entendo hoje que muitas pessoas já tinham acesso a essas informações há 50 anos atrás, por isso que elas falou saíram da mãe na dela. frente. Antigo, sim. E a gente não tinha esse tipo de informação, a gente ficava só comprando e aderindo, e hoje a gente tem acesso, e pena que muita gente não conseguiu entender esse acesso ainda para continua na mentalidade de 50 anos atrás, e as empresas aumentaram essas pessoas que têm essa consciência, essas informações. Exatamente. Gente, eu assisti um filme que traduz um pouco essa questão da marca, né? Pessoal, como a Bruna tá aí muito bem falando, o cara que inventou o salgadinho, né? Esse salgadinho famosinho aí da Elma Chips, né? Depois você corta, Cleiton, depois pra falar as marcas. Depois eles pagam pra gente, que isso aí é propaganda de graça. E aí, o cara era um noiado, assim, o cara vivia no crime e tal. E aí ele entrou na empresa como faxineiro, com muito sacrifício, pediu um amigo dele que devia um favor, entrou, não tinha estudo.
Mas o cara marcou porque ele foi um cara insistente, ele foi um cara que ajudava, fazia. E como faxineiro, deixa eu limpar essas máquinas aí, deixa eu limpar. Eu limpo, não tem problema não. O cara foi quem criou a Chips, a história verídica, tá no filme, eu assisti. Então, depois ele virou aquele cara que chegava nos lugares, as pessoas estavam ali, porque o cara parecia assim, que nasceu com sorte. Não é sorte, Bruno. Mas, tem gente que parece que nasceu virado pra lua, né? Tem gente que nasceu com a lua dentro dele, não é isso. É questão de autoconhecimento, Trabalho, conscientização. né, E estratégia. Botar a mão na massa, porque também tem Estratégia. gente que quer que chegue do céu, né? Não dá, né? Ou você paga a Bruna, tá, gente? Pra poder ter estratégia. Ou você pede sabedoria a Deus, que a Bíblia diz que quem não tem, pede a Deus. E essa sabedoria que você vai Verdade. pedir a Deus, pode ser que Deus use a Bruna como ferramenta também. Pode ser pra que sua sabedoria chegar em Amém. você. Super recebo. Pode ser que a resposta de Deus seja essa. Liga pra Bruna. Deus tem os caminhos dele, né? É E Bruna tá verdade. aqui pra isso, pra ser usada aí, pra abençoar a sua marca. Eu confesso que eu tenho hoje essa dificuldade, né? A gente tem o podcast, a gente começou aqui sem intenção de financeiro, mas a gente vê que mesmo sem ter intenções financeiras, e realmente, gente, não temos intenção nenhuma, mesmo porque se a gente tivesse, a gente estava decepcionado agora, porque não rola, mas a gente vê a necessidade de inovar, não é isso? A gente começou, a gente falou no início, antes de começar a gravar, a gente começou em casa. Nosso cenário era um criativo, era o que a gente tinha na hora. Celulares, Mas a maior dificuldade para captar as imagens. Inclusive, a gente está trabalhando nossa marca que a gente está aproveitando que está com a Bruna. né? Que a gente não é bobo nem nada. Já vamos conversar depois. E aí a gente viu a necessidade, e não era porque teve retorno financeiro, não. E acho que é esse que é o pano do negócio. Porque tem gente que espera, se tiver retorno, eu invisto. Ô, gente, isso é verdade. Então não é. O nosso subconsciente, a gente trabalhar pra precisa. isso, né? A gente precisa ser pra merecer. Ser pra ter, a gente quer ter pra ser, uma Exato, coisa não assim. dá, o contrário não dá. Então, assim, a gente tem que se comportar da maneira como a gente já se vê pra depois ter esse reconhecimento, entende? É igual eu vi algum pastor falando assim, quando alguém vira presbítero, diácono, né? Aquela pessoa não vira aquela função para exercer aquele trabalho. Geralmente é elevado a diácono ou alguém assim, quem? Quem já tem o costume de servir, quem já Na tá verdade, ali. é um reconhecimento. Né? Exatamente, Verdade, você entende? Ele já era, só não era Já reconhecido. era. Isso no trabalho já também, era né? para Dois levar tipos de o igreja. nome. Ele não leva o nome para se tornar. Então, assim, isso é muito forte. Porque no ambiente, né, digital, de trabalho, porque eu falo que isso é da vida pro trabalho, independente de ser no digital ou no presencial. Então, quer dizer, se eu me comporto de uma forma que eu estou te dizendo que eu sei o que eu tô falando, você já percebe uma autoridade no que eu tô fazendo. Eu não preciso virar pra você e falar assim, hein, eu sou especialista em tal coisa. Entende? Porque aí é eu que tô te falando, não é você que está percebendo. Então, eu ia perguntar isso mesmo, Bruna. Se existe uma forma de se comportar também para que essa marca... Assim, os meus gestos, o meu dia a dia... Sim. Então, isso que era a minha pergunta que estava aqui na mente, mas prossiga. Tudo Não comunica. quero queimar minha marca com você, não. Prossiga, por favor. Ela já percebeu também que eu falo demais, né? Não entendi. Até parece. Tem um filme que eu gosto muito e retrata isso, assim, de maneira lindamente. É O Diabo Veste Prada. Já vi. 2 vezes. É muito bom. Não é sobre isso? É. E na época não pensei dessa forma, mas agora você falando, de fato. Agora pensa, a pessoa, né, com aquelas vestes que a Andrea começava no filme, ela começava toda bagunçada, sabe? Roupa toda sem combinar, o cabelo acho que ela nem penteava, só saía de casa. Então, assim, aquilo passava uma percepção de uma profissional desorganizada. E ela era bem capacitada. E ela era Só extremamente ela não cuidava capacitada. da Mas aparência. aí é que tá. A profissional por dentro dela não estava externando a imagem que ela passava. Porque nada acontece aqui fora que não acontece aqui dentro primeiro, né? Então eu preciso começar aqui e depois porque as outras pessoas vejam isso aqui através dos meus gestos. Então, ela não conseguiria, por exemplo, ser promovida da forma que ela estava, por mais capacitada que ela fosse. Então, é igual aquela frase, a mulher de César não precisa ser só honesta, ela precisa parecer honesta. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi, já. Eu não. Hoje eu consigo entender perfeitamente isso. E é sobre isso. Você não tem que só ser um excelente profissional. Você tem que parecer ser um excelente profissional também. E às vezes a pessoa tá nesse mundo digital e pensa assim, não tenho que provar nada pra ninguém, não tô nem. Mas peraí, você trabalha com o quê? Como que você não tem que provar nada pra ninguém, tem que mostrar nada pra ninguém? Mostrar a câmera, mostrar sim, o trabalho tá é na mostrar. chuva pra se A molhar, gente né, tem que gente? mostrar, não adianta. Ou a gente vai para outro tipo de
de trabalho. Exatamente. Entende? Vai pra trás das malhadas, né? É, Igual não é vai pra trás das brincadeira, malhadas, não. que lá ninguém te vê, não, mas quer ficar notório na rede social e não quer acompanhar, né, as orientações aí que Então, vai dar eu certo. consigo entender que é um conjunto de coisas, né? A maneira de se portar, se vestir. Então, isso Até é a muito cor, importante. né? Eu tenho um colega meu que ele questiona muito. Ele vai saber quando ele ouvir isso aqui, da cor que a esposa dele pinta o cabelo. Ele falou: eu saí de manhã, a mulher tava com cabelo preto, eu voltei, ela tava com cabelo amarelo. Eu falei para ela: não combina com você. E vez e mexe, ele divide isso com a gente. E as então, até a pessoas- cor do cabelo, né, Bruna? Tem a ver? Tudo né? comunica. E as Alessandra, pessoas, elas não o conseguem corte do entender. cabelo, Elas já tudo. se sentem, né? Ah, tá me Ofendida, discriminando, tá me é. ofendendo, Ai, eu é faço o que eu quiser do meu vaidade. cabelo. Eu acho que não sei o quê. ofendido Não é vaidade. o ofendido é o preguiçoso que não quer mudar. É verdade. A verdade é essa, porque assim, eu acho assim, gente, que não existe. Eu não consigo entender em crítica construtiva, assim. Crítica pra mim é crítica, ela me critica. Só que o que eu vou fazer com essa crítica muda tudo. Agora, não vem pra cá, né? Falei crítica construtiva, quem nunca construiu nada. Então, vamos pensar duas vezes aí, porque às vezes a pessoa nunca fez nada na vida dela e quer dar o pitaco. Então, assim, a gente tá aqui com uma especialista, que essa pode dar pitaco na sua vida, na sua marca. Então, gente, olha, fica ligado nessas dicas, porque é muito importante. Vai para entrevista de emprego. Eu até quero contar a experiência aqui rápida, ele não virou ainda ali a ampulheta, dá tempo. A gente estava falando no início, Bruna, sobre a questão da aparência, você falou da menina da calça rasgada, e eu fui dar um treinamento, eu trabalho com essa questão de faturamento hospitalar, atendimento, e eu fui dar um treinamento da equipe de atendimento. E ninguém me conhecia. Eu fui com bermuda jeans, assim, comprida, porém estava com a manchada de cola quente, né? Eu trabalhando em casa, cabelo amarrado, chinelo. Quando eu cheguei lá, porque falaram: a Alessandra vai vir dar uma palestra, né, sobre atendimento, um treinamento. Eu cheguei lá, só vi assim, cochichando. E eu fui de propósito, né? Eu nem sabia. Viu? Fui de propósito, porque eu queria causar neles a impressão que eles causam no cliente, quando o cliente chega. Arrasou Porque com a abordagem. os clientes, eles estavam assim, ia ser uniforme, uma parte de cima, de baixo não, cabelo desgrenhado, e aí, primeira coisa, eu falei: não, preciso causar, porque quando você causa, aquilo ali não esquece mais não. Não esquece. É igual quando você ferra um boi. Você marcou de propósito. Marca isso aí. Hoje eu estou entendendo, essas coisas estão encaixando, a gente já faz, mas a gente não sabe os nomes técnicos ou realmente que já existe uma forma. E aí quando eu cheguei, me apresentei, aí falei: agora a gente vai para um coffee break e depois a gente dá início ao treinamento. Aí eu fui lá e arrasei, né? Fui no banheiro, maquiei, botei uma roupa social. Quando eu cheguei, aí eles começaram a falar: eu falei: agora me fala, qual foi o pensamento que você teve sobre mim? Falei: Qual foi realmente dá. a primeira impressão, né, que vocês É isso tiveram? aí, gente. É a primeira impressão que fica, não tem como. E depois que fica, para tirar essa impressão, Bruna, Nossa. como foi proposta, me expliquei, todo mundo entendeu e a ficha de muita gente caiu. E vai ficar marcada essa dinâmica. Agora, se você realmente anda assim, eu acho que demonstra falta até de cuidado próprio. Como que eu vou Exato. contratar? Você ir no cabeleireiro e a cabeleireira tá com o cabelo bagunçado. Né? Então, O dentista. né? Você vai no Não, é dentista com o comentário. dentista. Com É dente. isso aí. Então, olha, tá caindo um monte de ficha. Vocês estão ouvindo aí, não, gente, de casa? Esse barulhinho da ficha caindo. Tá caindo um monte de ficha aqui, sei lá. Um monte de fichinha tá caindo de coisas que a gente faz, que tá certo, mas também de coisas que a gente faz que sair Falta daqui um já pouco vou a mudar. gente tirar esse tempo para dar atenção às informações, que tem muita informação que a gente sempre fala, só que a gente não acha tempo. E às Eu vezes dá trabalho no valor. digital, para que eu vou conversar com a Bruna? Sim, olha o tanto de coisa que eu aprendi com a Bruna aqui agora. E se eu não parasse aqui com esse tempo aqui, não ia. Tenho certeza que você vai ter uma visão diferente para Com sua empresa, certeza, para seu de vida, empreendimento. de empresa. Fala, Bruna, Essa fala, o espaço semana. é seu. Essa semana, uma pessoa me mandou mensagem pelo WhatsApp comentando que ia numa entrevista de emprego para um lugar. Você conhece e tal? Me dá uma dica de não sei o que. Eu falei assim: olha, a dica que eu vou te dar de primeira, troca essa foto do WhatsApp agora, pelo amor do Senhor, essa foto não tá legal. É uma pessoa que eu tenho intimidade pra falar, né? Porque tava da máscara, assim, sabe? Da época do Covid. Acho que a pessoa botou e nunca mais tirou. Falei: não tá legal Às essa vezes foto. até esqueceu, né, Bruna? Daquela foto. Sim, ele: ai, nossa, mas por isso que ele não tá aqui, você acha importante? Claro que eu acho importante. O primeiro contato que a pessoa vai ter com você vai ser daquela foto. Então, assim, a forma como você apresenta a sua pessoa naquela foto já vai causar uma marca. E quem tá entrevistando, ela tem só esses Aconteceu dados aí comigo. pra... Entende? Aconteceu comigo a minha foto do perfil do Instagram, meu sobrinho, o Léo, veio e falou: Deus me livre, tira essa foto agora. Olha Né, só. tio? Meu filho, Mas eu não tava em momento nenhum. Mas olha a percepção visão. que ele teve. Quando ele viu aquela foto, ele se assustou. Ele falou: não, tira essa foto, Ele falou: pelo tio, amor vamos de tirar Deus. foto agora. Agora. E eu fiquei assustado. Eu falei: mas como Mas assim? fala pra Essa Bruna, foto não, você normal, vai, Bruna, cara. vai pecar se você falar qual era a foto. Bruna, era a foto de um documento, não era? Ai, meu pai. Eu tirei uma foto do 3x4. documento 3x4. Mas assim. Bruna, isso aí não é falta de coloquei. conhecimento, não. E aí Isso é falta de deixei que juízo, esqueci. não é E possível. aí, quando meu sobrinho se assustou. Quando ele se assustou, eu me assustei junto com ele. Eu falei: meu Deus do céu, Que eu fiz ele tirou errado? essa foto que eu não vi, cara? Ele falou: não, tira agora, tio, pelo amor de Deus. Tira. Aí eu comecei a falar: tá, Aí imagem. hoje, Bruna, é ele que fica me perturbando. Vamos trocar
de foto, tá na hora. Ele que fica me perturbando. Ou seja, porque um você toque. vai aprendendo, vai Exatamente. entendendo. E meu filho nem cobrou, tá? Pra ele. Deveria cobrar, tá? E a gente tá no mundo digital, cara. Então, não tô nem que os outros pensam assim. Quem são esses outros que você fala que você não tá nem pra São os eles? que você quer que... São as pessoas que estão te assistindo. Fica implorando que tem as pra... marcas que vão te procurar. Então, quer dizer, a gente tem que estar aí sim, porque as pessoas pensam, que as pessoas vão falar, né, a imagem que a gente vai passar para as pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, então... Exatamente. E a percepção que a gente causa através de uma foto, através de uma palavra, de uma frase, qualquer coisa que a gente pronuncia, o que a gente tem, né, que esteja assim, na gente comunica alguma coisa. Então, quando a gente deixa essa percepção, a gente tem que entender o seguinte: se a pessoa ficou com uma percepção ruim de mim, a culpa é minha. Alguma coisa eu errei para comunicar daquela forma. Claro que tem pessoas que, né, são pessoas mais complicadas, né? ok. Mas no padrão, eu tenho que causar uma boa impressão. Não é a pessoa que tem que ver o meu lado bom não. Tanto físico a responsabilidade quanto empresa, né? é minha. Tanto físico quanto empresa. Né? Exatamente, entendeu? Tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional. Entendi. Porque, inclusive, de um lado influencia no outro. Os dois estão juntos. Exatamente. Mas hoje as pessoas têm colocado a culpa no outro, né? Tipo assim, eu não fui contratada porque a empresa muito mais fácil não percebeu o meu valor. É muito mais fácil eu percebi meu valor. Exato. E só que eu entendo, Bruna, que é muito difícil, pelo menos para minha geração, poder chegar assim e falar. Eu tenho dificuldade de falar das minhas qualidades. Peito, né, cara? Matar não, no de peito. falar assim, olha, eu sou boa mesmo no que eu faço. Eu quero mostrar isso na minha roupa, eu quero mostrar isso na minha fala. Eu tenho essa dificuldade, porque parece que as pessoas vão começar a falar assim, tá se achando. É a minha geração, eu acho que é a geração que não tinha esse entendimento. E hoje, assim, manda escrever os defeitos. Eu coloco um monte lá. Parece que você né? Nossa, a Alessandra é boazinha, né? Sabe onde ela tá errada e tudo. Agora, manda colocar as qualidades. Eu tenho dificuldade. Por causa dessa coisa, talvez de princípio, de geração, não sei. De se você falar que você é bom naquilo, que não tem nada demais, se você é bom mesmo, você não tá mentindo. Exato. Eu tenho dificuldade para isso. O que é que faz? É autoconhecimento? Não, autoconhecimento? Isso aí eu acho que é um negócio que já vem do ser humano, né? A gente tem esse costume. Você já reparou que é muito mais fácil alguém falar mal de alguém do que elogiar? Sim. Isso é do ser humano. Isso é cultural, a gente, né, também, da gente. Isso é cultural. É cultural. Infelizmente. Então, eu vou até te fazer um convite para você pegar um caderno, uma folha de papel mesmo, e colocar todas as suas qualidades, sabe? E apreciar cada uma delas. Sabe por quê? O que você tem de nobre, de bom e de qualidade que você vê em você tem que reforçar pro seu subconsciente. Tem que falar pra ele. E não achar que eu vou estar me achando. É uma cultura encucada que vem lá do inferno. Exato, você tem que... O próprio Deus falou pra Gideão, varão valoroso, você é. E ele falando, eu sou não, você é. E o anjo poderia chegar falando, rapaz, tu é medroso, hein, bicho? Mas quer que o anjo, com entendimento divino, já chegou... Bota esse cara pra cima, que ele tá com moral lá embaixo. Exatamente. Eu trabalho a mente desse sujeito, a marca desse sujeito, porque... Nossa, Bruna, cabelo tá bonito. Fala, nossa, menina, nem lavei hoje. Não sei. Aí você começa a depreciar a sua imagem. Exatamente. Olha como é triste isso, né? Triste, eu tô triste. Você depreciar a sua marca, né, que é você, né, cara? Tá bonito, muito obrigada. Muito obrigada. Saber agradecer um elogio recebido. A gente não sabe. Gente, olha... É forte. E é importante isso, né? Sim. São coisas que... simples, mas coisa importante. E se você vê alguém se achando, né? Se achando, entre aspas, a gente ainda condena. Olha lá. Só porque faz o melhor bolo de pote, tá se achando. A gente ainda condena. E não é condenável. Se gente. Vamos ter o mesmo peso do não e do sim? Exato. Se o cabelo tá bonito, se tá feio, tá feio, vai cuidar. Mas o não e o sim deveriam ter o mesmo peso. A Bíblia, ela começa com não. Né? Os 10 mandamentos começam com não. Não matarás, não... Então, o não para Deus e o sim, acho que tem o mesmo valor. Mas pra gente, não. A gente tem uma necessidade de aprovação, né, Bruno? Que não tá normal. E comparação. Isso. Comparação, aprovação e não aceitação também. Que se alguém falar, já... Então, gente, procura a Bruna vai indicar os psicólogos, psicanalistas, vai indicar mentoria. 30 minutos que eu tô aqui com a Bruna, eu já consegui... aprender bastante coisa, bicho. Graças a Deus. A gente nem seguiu o roteiro aqui, não deu tempo. Não dá, a gente vai falando. A gente adora isso, Bruna. Quando não dá tempo, isso é muito bom. Mas, Bruna, você tem algo assim que você queira falar, que a gente não entrou no assunto, na conversa, não trouxe... Você quer falar alguma coisa? Então, essa questão vou só enfatizar um pouquinho da questão de marcar de propósito, né? Quando a gente se conhece e tem essa visão clara de quem a gente quer atingir como um público principal...
a gente não consegue, é algo que é muito interessante, como que o nosso subconsciente vai entendendo as mudanças que a gente quer alcançar. É o que eu falei da gente aparecer para ser, né? Não é questão de fingir, mas é questão de eu quero marcar a Alessandra, então eu vou levar um negócio para ela. Quando a gente começa a ter isso no nosso subconsciente, a gente não consegue mais agir de qualquer jeito. E isso parece assim, nossa, mas aí a pessoa toda hora, ela... Não é nem que você toda hora tá sendo estratégico, mas é porque o seu subconsciente já leva aquilo como algo normal. Ele ressignifica, sabe? E aí você começa a ser uma pessoa de propósito mesmo, sabe? No final do ano passado, uma moça lá da minha igreja falou que queria fazer muito uma consultoria comigo, que ela é maquiadora, só que ela não tinha dinheiro no momento e tal. E eu percebi que tinha outras mulheres também. Falei, vamos fazer uma reunião aqui na igreja, então, só pra gente falar sobre essa questão, né, do Instagram, de como vocês podem, né, ser mais estratégicas ali. Naquele primeiro momento, foi tipo assim, a gente combinou no domingo, o negócio aconteceu acho que na terça. Foram 10 mulheres. E elas saíram assim, nossa, agora eu entendi como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo e tal. A gente fez na igreja pra usar o data show, né, usar as coisas. E aí, depois disso, a gente fez um outro que já tomou uma proporção maior, que foi num cerimonial de uma das mulheres lá da igreja mesmo. E ali, tipo, pessoas que iam desistir de empreender, sabe? Já aconteceu um mover, assim, de Deus envolvendo as marcas das pessoas pra empreender, sabe? Tipo, uma pessoa virar pra você e falar assim, eu já tinha desistido, mas por conta dessa palavra e do que hoje a gente aprendeu aqui, eu vou continuar. Então, tem todo um pano de fundo também por trás. Sabe? Né? Então, assim, é literalmente envolver quem você é no offline para o online. Porque quando eu percebo a verdade no que você fala num vídeo, numa foto, sabe? Eu tenho mais tendência a me conectar com você. E a segurança também que passa, exato, né? sabe? A pessoa se sente mais fortalecida. Aí que tem aquela questão de pensar, né? Ai, eu tô me achando. Não é questão de achar. É questão de ter certeza. Eu não me acho, eu sou. Mas no que eu sou ruim, também eu vou melhorar. Mas no que eu sei que eu sou boa e que eu posso ajudar, por que eu vou ficar, né, menosprezando isso, se inclusive eu posso ajudar pessoas? Eu fui tímida a minha vida inteira. Eu não conseguia, sabe? Minha mãe me obrigava a cumprimentar as pessoas. E de repente eu tava fazendo uma palestra para ajudar outras pessoas a marcarem de propósito junto comigo. Então, assim, eu envolvo totalmente, né, o meu cristianismo, assim, minha vida com Deus mesmo, nas coisas que eu faço. Independente de serem de marketing digital, de estratégia. Tudo tem a minha crença, tem a minha marca em relação ao que eu vou passar de informação para você. Top, cara. E, na verdade, nem sempre o retorno tem a ver com finanças. Tem a ver com posição e resultado na vida, em todo o sentido, é isso? E Deus vai suprindo tudo, né? Porque... Eu tenho 2 perguntas aqui depois, que eu acho que é interessante falar, mas para falar, Deus vai suprindo tudo. Não, mas é justamente por isso. Porque quando a gente se move por um propósito em si, é porque propósito é muito falado, mas propósito eu entendi assim, claramente que eu preciso ser de propósito. Já é tipo a Bruna, entende? E quando eu sou assim e eu envolvo a minha vida e o meu lado profissional, não tem como dar errado, sabe? Vai às vezes não ser do jeito que eu queria, lógico. Mas eu estou caminhando de propósito. E isso vai te enchendo, sabe? Entendi. Eu acho que é sobre ser aquilo que você nasceu para ser. Isso. E aí você vai realmente... Porque quando você encontrar a sua realização de vida, você avança. Porque se a árvore achar que ela é, né, que ela é água, não vai dar fruto. Então a árvore, ela nasceu para ser árvore, ela vai ter que dar fruto. Só que um dia, né, a árvore pode virar floresta. Mas ela vai ter que ser árvore. Então, acho que é a essência do que você é, do que você nasceu para ser. Não é à toa que a Bíblia nos compara como corpo. Porque cada um é um membro. A mão nasceu para ser mão e ela tem a função dela. Só que ela tem que ser com excelência. Né? E aí vai... Então, e o corpo, ele se completa, né? Totalmente... Estamos juntas, né? Estamos ajustados, né? Totalmente ligados. Acho que é Coríntios que fala sobre isso. Então, não creio que Deus colocou nós como corpo que não foi de propósito. O maior marqueteiro era Jesus, gente. O maior marqueteiro. Cara, você citou Gideão aí, o anjo veio, viu aquela marca Gideão pra baixo, o que é que o anjo fez? Pegou a marca Gideão. Fez marketing com ele. Você entendeu? Então, olha só, a gente pode trazer aquele episódio ali pra isso que a gente tá falando sobre marca, sobre levantar, sobre divulgar, sobre trabalhar a marca. O anjo entendeu que a marca de Gideão tá
medroso, tá fora do lugar. Não, e ele se sentia o menor de todos, Pra né? você ver, Não se a sentia marca nada. dele como é que tava. O que é que o anjo fez? Anjo estratégico, veio, pegou a marca dele, ele acreditou naquilo e realmente foi, já era. Até porque... É isso, resumindo, a marca, o trabalho, a marca, tudo que você vai fazer, a marca tá envolvida. Saul Não também teve adianta, essa cara. situação. Saul também foi escolhido para ser rei e Saul ficou escondido atrás das bagagens. Ô, rapaz, eu vou te dar sinal. Às vezes Deus está dando sinais para você aí, ó, que você vai ser um empreendedor, que você vai longe, porque você é filho, você é guerreiro. E aí você fica se escondendo atrás das bagagens. Qual é a bagagem? A bagagem da vida toda que a gente adquire, que é essa cultura falsa de que se a gente falar que vai se achar. Essa bagagem de que disseram que você não pode, que você não consegue, como muitas mulheres no seu curso queriam desistir. Então existe bagagem na vida que a gente se esconde atrás dela. E a Bíblia conta lá que Saul, acho que é livro de Samuel, na história de quando Saul foi eleito rei, que ele se escondeu atrás das bagagens. E olha que ele já tinha recebido já a proposta de ser rei, falou que seria ele, recebeu todos os sinais, tá aqui, ó, o sinal tá aqui, falando que você pode. E aí ele se escondeu atrás da bagagem. E aí, e nem tinha como, porque ele disse que ele era tão alto, tão bonito. Às vezes, assim, a gente tá ali na cara que a gente é, que a gente pode, e a gente fica se escondendo atrás de bagagens de que falaram pra gente, de que disseram que não seria, ou que a gente mesmo fala, não sou. E vivemos o quê? Uma vida de fachada aí, postando foto daquilo que a gente não é de fato. E não alimenta a essência, não alimenta propósito. Eu acho que hoje a palavra-chave aqui da nossa conversa é essa, né? Você nasceu para um propósito. E esse propósito vai alcançar alguém. Te alcança, depois alcança alguém. Né? Gideão estava ali, foi alcançado por uma palavra de incentivo, mas foi para um povo. Né? Saul estava ali, rapaz, você pode, você é o rei escolhido. Ele, não sou capaz. Saul também, todo achando que não era capaz. Depois você achou até demais, que estragou tudo. Também tem isso, perdeu, né? tem. Se não arrumar uma Bruna para te assessorar, você vai estragar tudo. Cuidado. Mas aí você concorda comigo que foi quando Saul saiu da essência propósito, dele, sim. né? Ele perdeu ali a essência dele e saiu do propósito. Perdeu Foi a quando direção, tudo começou né, a cara? desandar. Então essa é a importância da gente sempre se A manter constância do propósito. né? Você falou de e constância nunca aí. perder esse autoconhecimento de quem a gente é, né? O ciúme dele em relação a Davi era descabido, assim. Então, se ele entendesse que era ciúme, também tratava. Davi realçava. É. Davi tinha uma marca. marca de Davi a era- marca de Davi não era. Até hoje, né, cara? Não a marca é? de Davi tá em Mas alta. né? Saul não precisava ter se intimidado por isso. Entende? O fato, por exemplo, você tá linda aqui, super arrumada. Eu vou ficar intimidada pela Alessandra porque ela tá linda, ela tá mais bonita que eu. Gente, a gente tá junto. Vamos lá. É o que você falou, né? O Uma brilho é o parceria. sol, né, cara? Se a gente Entende? entender que isso é parceria, não vai entender que é concorrência. Exato, sabe? Eu não vejo razões pra isso, assim. Não gosto dessa. E quem quiser entrar nessa vibe aí, como é que faz? Então, eu. Pra se tornar uma Bruna. Qual o conselho? As questões, né, que eu pontuei aqueles três. 3 pontos principais são primordiais: autoconhecimento, definir seu público assertivo, alvo, e ser constante com a autenticidade. A verdade sempre tem que reinar. Mas, para fechar com chave de ouro, se tem uma lição que eu aprendi e que o mundo não ensina assim, quem ensina assim é Deus, é que nós nascemos para servir aos outros. Né? Os mandamentos, eles vêm, tudo o que Deus fez, Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Então, quem somos nós para acharmos que a gente não está aqui para servir? Então, a minha forma de querer marcar de propósito é para, no fim, eu sempre estar servindo. Com a forma que eu posso, com a forma como a pessoa pode, sabe? Que nem no último evento que teve uma moça muito maravilhosa, que ela falou, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho condições. Eu falei, então a gente vai permutar, porque eu não vou deixar você sem ter esse momento que você precisa. Entende? Então, assim, eu tenho muito pra mim essa questão que eu fui alcançada e eu quero alcançar. E o meu chamado é marcar de propósito servindo. Cara, eu marcou. quero pontuar aqui que eu aprendi uma coisa com um cara super inteligente. Ele me ensinou o seguinte: ele falou, Salatiel, eu já entendi que você é um cara que gosta de abençoar os outros, tem o costume de ajudar os outros. Só que eu não sei se você já entendeu. Quando você pensa que você está abençoando, você Já está foi sendo abençoado. abençoado. Você entende? Quando você pensa que você está ajudando, você está sendo ajudado. Você não Nem tá todo dando, mundo você não tá entende dando isso. dinheiro, você tá dando semente. Isso né? é uma É porque bênção, quando cara. você faz por alguém, é como se você estivesse fazendo pra Deus, né? Então quem Porque te a vida devolve é- é Ele. Isso é Não muito que a gente importante, faça cara. por isso, Até- mas Deus é tão bom que Ele devolve. Até porque para você fazer uma bondade para uma pessoa, essa bondade ela tem que Está em você. trabalhar em você para chegar na pessoa. Então essa bondade já passou aqui,
ela já te favoreceu de alguma forma. Isso é lindo, cara. A vida ela é um eco, né? Você que você faz, ela te devolve. Então, na verdade, a gente tá Bruna, a gente tá chegando ao nosso fim aqui. A gente quer agradecer, cara. Foi super válido. Você, a gente sabe que o tempo é um bem precioso, né, Alessandra? A gente fala sempre sobre isso. Nossa frase de marketing é essa. E você cedeu esse tempo para esse projeto. Muito obrigado por ter acreditado nesse projeto. Que Deus continue te abençoando. E a gente quer saber, por exemplo, eu tenho uma marca, eu quero trabalhar a marca. Como que eu faço para entrar em contato com a Bruna para trabalhar essa marca para mim? Então, eu tô nas redes sociais. Na verdade, eu tô no Facebook, mas não tô. Então, no Instagram você me encontra. É Bruna Nespoli, com S no final. Lá eu posto, né? Eu tô bem mais frequente nos stories, porque eu ainda estou com uma constância baixa no feed, mas eu tô sempre nos stories. E pode me mandar um direct. Eu tenho turmas de consultorias e mentorias. Depende, né, da demanda, como que anda, mas também faço individuais. Então, é só me procurar lá que a gente conversa para fortalecer aí a marca, tanto de empreendedor, pessoa física, né? Quanto de pessoa jurídica e empresa. E a Alessandra quer falar mais alguma coisa? Dá treinamentos também, né? Se for treinamento. Não, hoje eu tô satisfeita, tô cheia de conhecimento. De informação top, graças a Deus. E agora é levar para casa, meditar e colocar em prática, que a gente aprendeu aqui hoje. Muito bom, a gente quer agradecer a vocês aí que têm acompanhado o nosso projeto. O presente aqui, vou pegar logo. Os inscritos, pessoas que não se inscreveram ainda, mas acompanham nossos vídeos, nossos projetos. Muito obrigado mesmo. Deus continue abençoando cada um de vocês. A gente vai continuar aqui produzindo vídeos, né, produzindo material top igual esse de hoje com a Bruna. Informação, diálogo, que a gente acredita nisso. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui mais uma vez com o Perguntas Cheque.